Bolívia 1, Brasil 0, cai a invencibilidade de Ancelotti e a Bolívia mantém a invencibilidade jogando na altitude. Antes da gente começar o vídeo, eu queria lembrar vocês de se inscreverem nos canais que estão na descrição e também aqui em cima, o Guilherme Pezente Sai Jogando, o canal onde eu vou começar a publicar os vídeos sobre Palmeiras a partir do jogo de ida da Libertadores, que já é semana que vem, então peço que vocês, além de se inscreverem, ativem o sininho para receber notificação para o jogo. E também no nosso canal de vídeos, né? Lembrando que esse canal ficará exclusivamente para lives e entrevistas, por isso a gente até mudou o nome para Sai Jogando Podcast, que é como vai ficar o canal principal. Bom, vamos falar um pouquinho de Brasil e Bolívia. A verdade é que a gente sabia que não tem tanto para se dizer sobre esse jogo, né? Tem uma outra coisa, mas eu gostaria de falar até mais, de forma geral, sobre essa data FIFA da seleção e algumas perspectivas para a Copa que a gente tem até aqui com o trabalho do Ancelotti, né? Que a gente consegue perceber taticamente, mas também da postura extra-campo, das convocações, da seleção de jogadores especificamente, né? Então, eu vejo pessoalmente uma seleção com bastante evolução, uma evolução muito rápida, inclusive, algo que a gente não viu com nenhum outro técnico que chegou depois do Tite. Eu pessoalmente não sou fã do trabalho do Tite também na seleção. Acho que tem diversos problemas já, a gente já falou um pouco sobre isso em live, então não vou me deter aqui. Bom, sobre o jogo especificamente de hoje, o Brasil jogou, como vocês sabem, num 4-3-3, que é mais ou menos como o Ancelotti tem pensado essa seleção, mais ou menos, né? Dá para ter uma mudança aqui e ali. Hoje um 4-3-3, mas porque às vezes ele joga num 4-2-4, né? Que também pode virar um 4-3-3 ofensivo, se a gente pensar que o Rafinha volta para ser um 10, né? Mas hoje um 4-3-3 mais padrão, com 3 meias de fato, Bruno Guimarães, Andrei e Paquetá, 2 pontas, né? Luiz Henrique e Samuel Lino, que também, ao meu ver, é uma convocação ainda um pouco injustificável, né? Tá jogando bem pelo Flamengo, mas também nada demais para ser convocado. E lá na frente o Richarlison, um 9 de fato. Lá atrás, claro, uma linha de 4 defensores, 2 laterais, 2 zagueiros, como a gente conhece muito bem. Então hoje um 4-3-3 um pouco mais padrão. Eu gosto mais do que o 4-2-4, para ser bem sincero. Mas quem acompanha o canal e as minhas análises, principalmente de Palmeiras, sabem que eu não gosto, não sou um grande fã de 4-3-3 ou de 4-2-4, muito menos. E também sabe que eu acho que a seleção deveria, né? Acho que isso é um pouco óbvio até. Sei que não é o sistema que mais agrada ao Ancelotti, ainda que ele seja bem camaleão nesse sentido. Eu acho que a seleção deveria jogar num 3-5-2, né? Acho que a seleção tem vários atacantes com característica para jogar em dupla. Tem mais alas do que laterais, ou jogadores que poderiam jogar como alas, ou até um 3-5-2 que não tivesse de fato alas, né, concretamente, mas meias e volantes, né? Com zagueiros que cumprissem essa função de ampliar o campo. A gente falou um pouquinho sobre isso na outra live, não a de hoje, mas na semana passada. Jogadores como Éder Militão, Beraldo, Murilo. A gente tem vários jogadores que são capazes de fazer tanto a zaga quanto a lateral e, portanto, essas funções mistas entre lateral e zagueiro num 3-5-2 que se defendesse mais pelo meio, talvez com algum volante adentrando essa zaga para alargar o campo, né? De todo modo, a gente tem que analisar aquilo que o Ancelotti tem feito por enquanto. E ele tem focado nessa variação do 4-2-4 com 4-3-3, né? Um 4-2-4 em forma de ataque, mas muitas vezes que vira também um 4-3-3 defensivamente, ou até um 4-4-2 defensivamente, dependendo da fase do jogo. Bom, vamos falar rapidamente sobre essa data FIFA especificamente, né? Eu acho que tem alguns jogadores que cavaram uma vaguinha nessa Copa do Mundo, a não ser que façam muita besteira, né? Eu acho que o Luiz Henrique é esse jogador, não necessariamente como titular, mas um jogador que tem tudo para ir para a Copa do Mundo. E eu acho que tem que ir, mesmo se ele estivesse jogando mal, porque é um jogador que tem características, né? E mais uma coisa que eu sempre falo aqui também, acho que a seleção ela não é a seleção dos melhores jogadores, né? Dos 26 melhores jogadores de determinado país, não. A seleção, ao meu ver, e já até entrando no que as coletivas do Ancelotti têm dado pra gente
de pistas, né? Ele me parece pensar assim também. Ela não é os 26 melhores, posição por posição, mas um grupo de 26 que trabalha harmonicamente entre si, né? Então, jogadores que se complementam e se completam dentro de campo, certo? Então, eu acho que o Luiz Henrique, assim como o Vinícius Júnior, são esses jogadores que oferecem muita velocidade e muita capacidade de transição ofensiva. Então, acho que esses dois jogadores estarão na Copa, né, e devem estar na Copa, independente de fase, pela característica que eles oferecem, que, ao meu ver, é única entre os brasileiros. Né? Muita velocidade para os dois e muito poder de finalização também. O Vinícius Júnior melhorou muito nisso, né? Ainda que na seleção ele tenha demonstrado muito pouco. Acho que é muito claro também que o Estevão estará na Copa, mais uma data FIFA em que ele vai muito bem, e é um jogador também que, por característica, eu levaria independente de fase. Esse jogador muito capaz do drible, curto, de centralizar e finalizar muito bem de fora da área. Então, uma característica bastante... eu acho que até uma característica em falta no mundo hoje, né? A gente tem poucos meias, barra ponta, que sabem fazer isso muito bem, né? O Estevão é um deles, o Yamal, que joga pela seleção espanhola, é outro dele que faz isso muito bem, mas não são muitos, né? Salah fazia isso muito bem, o Robin lá atrás, enfim, né? Então acho que o Estevão e o Luiz Henrique ali pela direita meio que cavaram essa vaga para a Copa do Mundo, ao meu ver, já nessa última data FIFA. É claro que a gente ainda tem amistoso, tem ainda quase um ano até a Copa, né? Acho que 8 meses, mas me parece que esses dois jogadores dão sinais de que estarão na Copa. O próprio Ancelotti deu um sinal de quais outros provavelmente estarão, no mínimo, convocados entre os 26 principais jogadores da Copa do Mundo, que são Casemiro, Marquinhos e Bruno Guimarães, jogadores que aparentemente o Ancelotti entende serem a estrutura básica do time, né? A estrutura de meio campo e zaga. O Marquinhos sendo esse jogador um pouquinho mais da sobra, né? Como vocês sabem também, quem acompanha o canal, eu não gosto muito do Bruno Guimarães, não acho um jogador para ser titular da seleção. O Ancelotti até comentou isso, falou que ele não é um titular absoluto, mas um jogador muito bom para ter no elenco, mas me parece que ele quer ele sim como titular absoluto. Eu, pessoalmente, acho que é um jogador que tem que ser levado, mais uma vez, pelas características que ele oferece, um jogador muito versátil, e meias versáteis são imprescindíveis para qualquer conjunto de time, então eu teria o Bruno Guimarães como uma carta na manga. Não seria meu titular. Eu gosto de um meio-campo mais dinâmico e mais criativo, né? Pessoalmente, eu gostaria muito de ver o Danilo jogando pela seleção, que hoje está no Botafogo. Gosto muito do Andrei, que jogou hoje, e acho que também foi bem nos dois jogos. Hoje um jogo bem complicado, né? Mas ainda assim conseguiu jogar dentro do que era possível. Acho que hoje não dá para falar muito mal de ninguém, né? Dá para falar bem de alguém, mas falar mal de quem tá jogando na altitude é um pouco sacanagem, né? Mas de todo modo, né, um jogador que eu acho muito interessante. Eu até gostaria de ver um meio-campo com Andrei e Danilo, e um jogador mais à frente, né, esse meio-campo bem combativo, mas também com muita capacidade de criação, inclusive de drible, né, de transição. Os dois são capazes disso. E aí com o Paquetá ali como um terceiro homem de meio-campo, ou até o próprio Andréas como um terceiro homem de campo. Você pode até ter um quarto, né, se você for jogar num 4-4-2, ou então esses caras atrás, e aí você tendo um Estevão e um Rodrigo, por exemplo, e um atacante na frente, né, você tem muita possibilidade interessante com esse tipo de meia, mais combativo, mas que é capaz também de trocar passe com a bola no pé. De todo modo, parece que o Bruno Guimarães cada vez mais garante sua vaga no time titular. O lateral esquerdo, né, o Carlos Henrique, que é um jogador que há muito... Eu não lembro se ele já foi convocado para a seleção, mas até no último pós-jogo o Marco discordou um pouco comigo, achou que ele foi mal no jogo, e eu achei que ele foi muito bem defensivamente, e mais uma vez achei que ele foi bem defensivamente. É um jogador que, no mínimo, me parece que vai dar as caras nas próximas convocações, e possivelmente até para a Copa, porque a gente não tem grandes laterais esquerdos, né? Já foi testado o Renan Lodge, já foi testado o Guilherme Arana, enfim... a gente ainda tem o Alisson, que eu acho que dificilmente não será o goleiro da Copa. É mais um jogador que não me traz muitas expectativas na seleção. A gente sabe que é um grande jogador em clubes, né? Principalmente no Liverpool, é o dono da posição, um dos melhores jogadores da Premier League há alguns anos. Mas na seleção não me traz toda essa segurança que ele poderia trazer. Eu pessoalmente testaria outros goleiros. Me parece que já é titular. Então a gente já começa a ver um desenho de um time bem mais claro. Né? Se a gente pensar ali, a gente teria Alisson no gol,
uma linha de 4, que provavelmente vai ser marcada por Marquinhos e mais um, quem tiver melhor naquele momento. O próprio Gabriel Magalhães do Arsenal foi muito bem no primeiro jogo, um jogador alto, veloz, tem muita característica para ser essa dupla de zaga com Marquinhos. Né? Ali na lateral direita, Wesley foi bem no primeiro jogo, né, dessa data FIFA, mas não sei se ele cravou, né, essa vaga. Eu acho que talvez como um reserva, não sei se ainda como um titular, acho que ainda é uma vaga em aberto. E na lateral esquerda a gente vê que o Caio Henrique, ele parece, inclusive, estar ganhando essa posição. Né? E aí, se a gente vai para o meio, pensando já no que o Ancelotti está falando, Bruno Guimarães e Casemiro parecem ser os titulares. Então a gente já começa a ver um esboço muito claro de uma seleção titular para essa Copa do Mundo. Um terceiro homem de meio de campo que, para mim, cada vez mais, e a tendência natural, é que venha a ser o Paquetá. É um jogador muito decisivo, muito bom para a seleção. Sempre que ele entra, ele vai muito bem. E agora que o imbróglio extracampo foi resolvido, a tendência, ao meu ver, é que ele tome essa posição. Né? Então, até porque o Rafinha, que é quem estava jogando por ali, não consegue ter um desempenho estável na seleção como ele tem no clube. Então me parece que também é uma vaga em aberto. Ninguém tomou de fato aquela posição que poderia inclusive ser ocupada pelo Neymar se estivesse bem fisicamente e mentalmente. Eu pessoalmente não confio no Neymar mais como jogador. De todo modo, esse 10 ou esse terceiro homem de meio de campo, dependendo do estilo de jogo que você abarcaria, é uma posição que me parece estar caminhando muito mais para o Paquetá do que para Rafinha, Neymar ou qualquer outro jogador que jogaria por ali. Na direita, eu acho que a disputa vai ficar principalmente entre Estevão e Luiz Henrique. Acho que essa convocação deixou muito claro isso. Tem o Rafinha também. Eu não acho, inclusive conhecendo um pouco o trabalho do Ancelotti, que o Rafinha vai ser o jogador prioritário para a posição. Eu acho que ele vai disputar a posição no meio de campo, que é onde ele vem jogando pelo Barcelona. Ali com o Paquetá, são jogadores muito diferentes, né? Trariam coisas diferentes ao time, mudariam o sistema de jogo, mas eu acho que ele vai disputar mais pelo meio campo e eu acho que é o correto. Eu pessoalmente também não sou um grande fã do trabalho do Rafinha na seleção, apesar dele estar jogando muito bem no Barcelona, e pessoalmente eu acho que a direita está fechada entre Estevão e Luiz Henrique, e eu acho que a titularidade ela depende muito do jogo que você vai jogar. Né? Se você precisa de transição é Luiz Henrique, se você precisa de criação é Estevão. Acho que ali aquela posição está fechada, ao meu ver. E na esquerda também me parece muito óbvio, né? Eu não sei se ele vai fazer algo diferente disso, acho que não, até por conhecer muito bem os jogadores, mas acho que a esquerda também está bem fechada. E é a mesma relação. Rodrigo, se você precisa de criação, Vinícius Júnior, se você precisa de transição. Dois jogadores de altíssimo nível para jogar pela ponta esquerda, barra meia esquerda, né? Mais meia se for Rodrigo, mais ponta se for Vinícius Júnior. Me parece mais uma posição bastante objetiva, né? A gente vê que de nomes a seleção começa a estar praticamente escalada para a Copa, né? Pelo menos esses 22, né? Ou pelo menos esses 20, né? Tirando os goleiros, né? Apesar de que Alisson e Ederson acho que estão confirmados para a Copa e até o Hugo tende a ser o terceiro goleiro, me parece, pelo menos nesse primeiro momento. Então a gente começa a ver um esboço muito claro de uma seleção já quase há 8 meses para a Copa, com poucos meses de trabalho do Ancelotti, né? Claro que algumas posições são mais óbvias e tal. A gente tem uma indefinição maior nas laterais, talvez nessa posição de 8 e de 5, mais na relação de jogadores reservas do que de titulares, uma vez que o próprio Ancelotti falou que o Casemiro e o Bruno Guimarães serão jogadores decisivos para esse momento do Brasil. E a última posição que eu vou abarcar agora, nesse momento, né, que é a centroavance, ou esse atacante, né, esse último jogador de frente, seja para jogar com 2 jogadores, né, seja para jogar numa dupla de ataque, seja para jogar com um atacante de fato. E a gente tem diversos nomes que poderiam vir a ser, mas que até o momento não provaram, né, algo relevante na seleção. Eu diria até que nesse último período, quem mais provou em menos tempo foi o próprio Endrick, que fez gols contra a Espanha e contra a Inglaterra em amistoso, né, e jogando poucos minutos. Né. Agora, o Endrick me parece um jogador que se daria muito bem num time em que jogasse com Estevão e Rodrigo, um time mais armador, com essa aproximação dele, né? Um Paquetá, Estevão, Rodrigo e Endrick. Para mim funciona. Até hoje na live falando a gente estava com o Vasco, né? Que é um companheiro aqui do canal. E ele falou: o Endrick não é esse jogador para jogar como centroavante fixo, foi muito mal
no Palmeiras quando jogou assim, e é um jogador de dupla de ataque. Não deu tempo de discordar ali na live, até pra gente falar de outras coisas, mas eu não concordo exatamente. Eu acho que no Palmeiras, centroavante passa fome, independente do jogador, né? São poucos que deram certo, pelo estilo de jogo lateralizado do Abel. Então chega muito pouca bola ali pelo meio do campo, né? E quando chega ele tá muito sozinho, muito isolado. Então é natural que o Estevão desse certo, o Endrick desse certo em dupla de ataque no Palmeiras. Porém, ele me parece ter muita característica para fazer a centroavância desde que haja aproximação. Ele é capaz de fazer o pivô, um jogador muito forte, muito rápido. Tudo aquilo que eu falo do Yuri Alberto, do Caio Jorge, ele tem potencializado, que é atacar essa última linha, receber essa bola em profundidade para finalizar, e além de tudo, ele tem aquilo que eu elogio do Pedro, ele tem aquilo que eu elogio de jogadores como o Memphis, o Flaco Lopes, que é capaz de receber essa bola no pivô, ou então atrasar o seu jogo para ajudar a armar o time. É um jogador completo para aquela posição. Então eu acho que num time que tem aproximação, mais do que a profundidade, ele é o jogador ideal para isso, né? Então, me parece que o Endrick seria o jogador ideal para um time titular que precisa armar o jogo, que vai ter a posse de bola. Ou seja, um time com Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, Estevão, Rodrigo e Endrick. E num time de transição, que com a mesma estrutura de meio de campo, mas com Luiz Henrique e Vinícius Júnior, me parece muito óbvio que hoje, nesse momento, apesar de não ter ido bem nessa data FIFA, o jogador claro para isso seria o João Pedro, justamente por ele ser mais alto, ser mais capaz de disputar bolas no alto, e também por ele ter capacidade técnica de dar um passo atrás e ajudar na criação junto com o Paquetá. E aí o Paquetá pode ser esse elemento surpresa que ele faz muito bem, né? Uma hora que o João Pedro sai da área, o Paquetá entra como elemento surpresa. E a gente vê isso sendo esboçado pelo Ancelotti, algumas coisas mais do que um esboço, já outras ainda um esboço. É um treinador que conhece muito bem o Endrick, conhece muito bem o Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? Trabalhou com eles no Real Madrid. Então me parece que algumas coisas vão ficando muito claras. E até pela escassez de atacantes, eu acho que o Endrick só não vai para a Copa se ele realmente for muito mal no Real Madrid do Xabi Alonso, depois que voltar da lesão, ou realmente não tiver nenhuma oportunidade. Porque Richarlison não conseguiu se provar, mesmo nas convocações um tanto quanto forçadas desse homem de confiança do Ancelotti, né? Trabalhou com ele no Everton, na Inglaterra. O João Pedro mesmo não foi bem, mas por idade, jovialidade, físico, capacidade técnica e característica, acho um jogador interessante para se ter no elenco, né? Muito mais do que o Richarlison, inclusive, que talvez até seja no auge mais goleador, mas não tem a qualidade técnica, não tem mais a jovialidade, o físico que o João Pedro tem. A gente tem o próprio Gabriel Jesus, que seria um jogador interessantíssimo para uma Copa pela sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo, em diferentes posições, mas é um jogador que vem sofrendo com lesões, né? Então provavelmente não vai chegar a uma Copa do Mundo, né? Então, nesse cenário, me parece muito claro que Endrick e João Pedro são os dois ases da posição e inclusive poderiam jogar juntos numa dupla de ataque, pela característica dos dois. E poderiam inclusive jogar juntos dividindo as posições, né? Tanto o Endrick quanto o João Pedro poderiam fazer o primeiro e o segundo atacante numa dupla de ataque, invertendo e dando muita dificuldade para a zaga adversária. De todo modo, né, eu nem vou entrar aqui muito no jogo da Bolívia, eu não vou pro SofaScore, não vou ver estatística, porque é um jogo um tanto quanto irrelevante pro Brasil, né, um jogo que a gente consegue testar muito pouco, mas eu queria justamente comentar esses cenários que vêm se abrindo com o Ancelotti. E aí, por último, falar um pouquinho de questões táticas, né, porque eu falei que ele vem jogando num 4-3-3 ou num 4-2-4, mas o mais importante, ao meu ver, é a capacidade que o Ancelotti deu dessa seleção de se organizar defensivamente. O Brasil parou de tomar gol com a entrada, com a vinda do Ancelotti, né? E aqui é importante pontuar uma coisa, né? E aqui não é porque eu não gosto do Bruno Guimarães, que para mim não é um jogador para ser titular mais uma vez, mas hoje eu achei que ele foi mal no primeiro jogo dessa data FIFA, não gostei do primeiro jogo, errando passes bobos, errando movimentações, escolhas no último terço do campo. Não fazendo uma grande partida também defensivamente, o Brasil chegou a ser um pouco assustado pelo Chile no começo do jogo, e hoje ele faz um pênalti totalmente infantil. Se a gente teve um pisão no último jogo do Casemiro totalmente infantil também, hoje a gente teve um pênalti inaceitável pelo Guimarães. Ah, mas foi o VAR que chamou tal, mas teve um movimento adicional dele levantar o pé para dar um trança-pé no jogador absolutamente desnecessário.
que levou à derrota do Brasil, né? O Brasil que sofreu defensivamente, é verdade, hoje, mas também de uma Bolívia que não tem capacidade técnica para machucar, mesmo com um time que estava sofrendo fisicamente para marcar, né? Então, uma partida bastante infantil do Bruno Guimarães, que depois poderia ter sido expulso no final do jogo, ainda com pisão. Não entendi a partida do Bruno Guimarães, para ser bem sincero. Apesar desse asterisco, né, de um jogador que o Ancelotti parece gostar muito, gosto do qual eu não compartilho, ainda que eu acho que seja um jogador que é interessante ter no elenco, como eu já falei aqui no vídeo, pela característica, né? Apesar, né, desse asterisco, eu tenho que dizer que o Ancelotti conseguiu organizar muito bem essa seleção, fazendo marcação por zona, aqui e ali com perseguições individuais, mas muito bem pensadas. Eu sou totalmente a favor de marcação por zona, acho marcação individual uma grande idiotice, para ser bem sincero. Ela funciona em determinados lugares, não dá para todo mundo marcar individualmente, né? Ela acontece, ela vai funcionar em contextos específicos, né? Se você tem um Messi para marcar, às vezes vale a pena você ter uma marcação individual somando uma marcação por zona, né? Então, esse tipo de coisa funciona em determinados contextos. Eu acho que o Abel, inclusive, né, falando aqui do Palmeiras, ele se perde no Palmeiras justamente quando ele tenta uma marcação individual mais generalizada, que absolutamente não dá certo. O Ancelotti posicionou muito bem a linha de zaga, os volantes e os próprios meias, né, e pontas para conseguir dar uma estrutura defensiva muito interessante para a equipe, sem que ela se tornasse uma equipe defensiva. O Brasil conseguiu encontrar o equilíbrio muito rapidamente com o Ancelotti nessa marcação defensiva e uma transição rápida com aproximações pelo meio, né, que é algo que eu falo muito nos vídeos do Palmeiras. É um time que não consegue se aproximar pelo meio. O Ancelotti, então, muito rapidamente conseguiu construir esses movimentos ofensivos que, mesmo que num time que lateraliza para receber a bola, consegue centralizar e fazer aproximação, triangulação, certo? Então, no último jogo, quando entra o Luiz Henrique, era uma característica para estender o campo. Ou mesmo no primeiro tempo, num 4-2-4 com Rafinha, Estevão, na esquerda o Martinelli, que é um jogador bastante lateralizado também, e o João Pedro, era um time para ficar espaçado. Mas não, o Ancelotti conseguiu, mesmo num 4-2-4, encontrar movimentações pelo meio de campo para povoar o meio de campo defensivamente e ofensivamente e criar jogadas de associação e criação pelo meio, pelo centro do campo, esses jogadores todos centralizando. Ainda que num 4-2-4, o Rafinha era capaz de descer para armar, o Estevão centralizava junto com o Martinelli, o João Pedro voltava às vezes para o Martinelli passar. Então, você vê que quando a gente tem um técnico, de fato, um cara que entende de futebol, que sabe montar um time, não importa qual sistema de jogo ele vai usar, o time, no mínimo, será estruturado. A gente vê os torcedores do São Paulo, né, muito bravos com o Zubeldia, com o Rogério Ceni, inclusive, no 4-2-4, porque no 4-2-4 com jogadores piores tecnicamente, com técnicos que sabiam menos do que o Ancelotti, né, como usufruir do que o 4-2-4 tem para oferecer. Quando a gente está falando de uma seleção brasileira que individualmente é muito boa, eu discordo um pouco de quem acha a seleção hoje um time de nota 7, até acho que o próprio Vasco e os nossos colegas aqui do canal falaram isso na live de hoje, em semana passada. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Brasil tem grandes jogadores, alguns nota 9, 8, claro que pro nível do futebol de hoje. Eu não posso comparar esses jogadores com 10 anos atrás. Não tô comparando Endrick e Ronaldo, não tô comparando Estevão e Ronaldinho, né? Rafinha e Ronaldinho, Kaká, né? Enfim. Mas pro nível do futebol de hoje, acho que a gente tem jogadores nível 8, 9 e até extra classes. Eu acho que o Estevão tem tudo para ser um extra classe, inclusive até a Copa. Acho que em curto prazo ele tem tudo para evoluir a ponto de ser o grande jogador da Copa. Acho que a gente tem meias muito bons, né? Inclusive já falei aqui o Danilo, o próprio Andrei, são jovens e muito bons. Grandes zagueiros, inclusive, grandes atacantes. De todo modo, a gente tem um elenco, né? A gente tem peças possíveis para fazer o sistema de jogo funcionar, né? E compensar a parte ruim do sistema de jogo, certo? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre essa data FIFA. Daqui a um mês tem data FIFA de novo e eu vou voltar a fazer vídeos sobre o Brasil, sempre pós-jogo do Brasil, com análise tática e também analisando um pouquinho o que o Ancelotti fala nas entrevistas para a gente entender o que vai ser o Brasil para a Copa.
E a partir, né, na próxima data FIFA já estarei falando disso no outro canal, nosso canal de vídeos, que está também linkado na descrição. Vou deixar aqui, já deixei lá no começo do vídeo, na verdade. Eu acho que eu não consigo deixar 2 vezes, o YouTube não permite, mas de todo modo, tá lá. Se inscrevam no canal. E eu vejo vocês, acho que no fim de semana, acho que domingo, no pós-jogo do Palmeiras. O último pós-jogo que será feito nesse canal, próximo no Guilherme Pezente. Sai jogando, tracinho sai jogando, certo? Então, vejo vocês domingo aqui e terça-feira da semana que vem com live, como sempre. Uma boa noite a todos.